Bom dia a todos. Minha expectativa é que um de vocês me diga se o áudio está funcionando bem. Tá, sim, Está senhor. funcionando. Beleza. Então vamos lá, gente. A minha ideia de hoje, nesse horário até o meio-dia, é de que a gente possa esclarecer dúvidas que tenham surgido aí ao longo do estudo do material da aula 1 e na realização do laboratório 1. Tudo bem? Eu vou passar muito rapidamente os slides, não no sentido de aula, daquela coisa maçante de vocês ficarem vendo só a pessoa lendo o slide passando, mas é mais na expectativa de conseguir despertar em vocês ou relembrar algum ponto específico que mereça esclarecimento para a gente trabalhar em cima disso. Tá, joia? Chegando ao fim desse material, se não tiver pergunta alguma, eu vou começar a puxar a parte do laboratório 1, como seria, na real, como seria se a gente estivesse fazendo isso num cenário presencial nos laboratórios da Unicamp. Então, vamos lá. A primeira ideia aqui no conjunto de slides é a gente começar a trabalhar a caracterização de um tipo de conjunto de dados, um formato específico chamado formato tabular. Esse formato tabular, de maneira super simplificada, é essencialmente qualquer coisa que você consiga enxergar com a cara de planilha Excel. Tá? Ele tem linhas e colunas e ponto final. Mas elas podem ter diferentes versões, e o que eu recomendo para vocês é que tenham muito, mas muito cuidado na hora de fazer a importação desses dados. Tá? A primeira coisa é a seguinte: muitos desses dados em formatos tabulares virão para vocês em formatos que são formatos texto. O que eu quero dizer com isso? É um arquivo que termina com TXT, com CSV, TSV, CSV2, tab, coisas assim. E aí, o que vai acontecer? Esses arquivos, eles podem ser tão grandes quanto o HD do computador de vocês permitam. Então, a primeira dica é: procurem fazer alguma coisa que a gente chama dicionário de dados. Quando vocês forem produzir um conjunto de dados dessa maneira, produzam um segundo documento que diga assim: o nome da primeira coluna é data, o formato está em dia, dia, mês, mês, ano, 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 para mostrar que é aqueles 2 dígitos para dia e mês e 4 dígitos para ano. O segundo campo é nome do paciente, e ele é um campo texto, e assim sucessivamente. Isso vai ser de extrema importância para vocês na hora de vocês fazerem uma importação de conjunto de dados. Não como desafio, mas para demonstrar o que eu quero dizer para vocês, eu vou apontar mais adiante que vocês façam a leitura do conjunto de dados que a gente tem recebido dentro da Força Tarefa contra a Covid-19, da Unicamp, do Ministério da Saúde, onde são registrados ali todos os eventos relativos à Covid-19, quem morreu, onde morreu, quando deu entrada no hospital e esse tipo de coisa. Né? E aí vocês vão ver que a grande dificuldade é vocês tentarem ler o arquivo no susto, tá? Sem saber quais são os tipos das variáveis, sem saber o que você espera. Por exemplo, a idade ela está codificada em quê? Em meses, em anos? É uma idade que está como um número inteiro? É uma idade que está como texto, né? Então, todas essas informações são relevantes. Agora, uma outra coisa: vocês vão sair aqui da Unicamp enquanto estatísticos. Lembrem aí que a Unicamp, em termos de estatística, tem uma disputa grande entre ser o primeiro do país. Então, ou se a Unicamp não é o primeiro, é a USP, e aí a Unicamp é o segundo. Mas quando vocês chegarem, provavelmente, na iniciativa privada, e a pessoa perguntar para você onde você se formou, e você apresentar o seu diploma Unicamp, a pessoa vai assumir grandes coisas a respeito de você. Tá? Então,
a primeira dica, nunca, mas nunca confiem no Excel. O Excel não sabe fazer regressão, por exemplo, ele tem lá um módulo de regressão que a gente consegue quebrar muito facilmente. E a outra coisa, o Excel tem uma dificuldade imensa para ler dados, tá? Como contexto, eu trabalho mais na área de genômica, eu fico a maior parte do meu tempo no hospital, acompanhando o paciente, por aí vai, e a gente faz sequenciamento genômico dessas pessoas, tá? Um dos genes que muitos, quer dizer, que todo mundo tem, mas um dos genes que a gente acompanha dentro da genômica é o gene OCT4. E esse gene se escreve OCT4. Se vocês escreverem isso num conjunto de dados em texto e falar para o Excel, importa esses dados, o que o Excel vai fazer, ele vai ler que o nome do gene é o gene 4 de outubro. Tá? Isso é um desespero, isso quebra a análise de um monte de gente, e o desespero maior é que quando o Excel importa isso como sendo o gene 4 de outubro, quando ele grava, ele muda o tipo daquele campo, que era inicialmente um campo texto, ele muda para um campo do tipo data. E aí vira um inferno para quem está fazendo análise, porque agora na hora de você importar de novo, só vai importar no formato errado. Então, assim, tenham muito cuidado e sejam super desconfiados. Se vocês virem alguém que diz assim, toda a minha análise de dados eu faço no Excel, já sejam cuidadosos, tá? Não é que a pessoa está fazendo caca, não é que a análise dela está errada e tal, mas a chance de ter alguma coisa esquisita acontecendo ali é bastante elevada. Então, dito isso, o primeiro conceito que eu quero que vocês gravem mesmo e procurem fazer com que todas as bases que vocês venham a trabalhar tenham é o formato TIDE. Tá? Esse formato, ele é chamado TIDE assim, só porque a gente está utilizando o framework, o arcabouço do pacote Tidyverse, mas ela é um tipo de normalização de base de dados. Se vocês estivessem com o pessoal da ciência da computação, eles iam dizer que o melhor para você é você trabalhar com um banco de dados normalizado. E esse é o conceito que a gente tem por trás do formato TIDE. Ele é tranquilo de se usar porque a maior parte das ferramentas que vocês vão utilizar, por exemplo, fazer gráfico com ggplot, fazer modelos de regressão usando LM, fazer coisas de machine learning lá em aprendizado de máquina, por exemplo, tudo isso requer que os dados já estejam nesse formato. Então, a definição desse formato em particular é que cada linha independente, aqui uma embaixo da outra, como vocês estão vendo, ela seja uma observação diferente, cada coluna, então produto, dia e valor, seja o nome de uma variável e cada célula seja um único valor. Tá? Então, esse conjunto de dados que eu mostro aqui, ele tem essa característica TIDE. No próximo, não é TIDE, porque segunda, terça e quarta não são nomes de variáveis, são valores de variáveis, e essa variável se chamaria dia da semana. O próximo conjunto não é formato TIDE, porque produto dia, nessa coluna, existem 2 valores, e era isso. Então, na classificação de TIDE, a gente tem que responder 3 perguntas. Todas as colunas são nomes de variáveis? Sim ou não? Todas as linhas correspondem a observações diferentes? Sim ou não? Todas as células possuem um único valor? Sim ou não? Se você respondeu sim para essas 3 perguntas, é um formato TIDE. E aí o mundo da estatística fica bem tranquilo para vocês trabalharem. Agora, como esses conjuntos de dados podem ser gravados? Eles podem ser gravados no formato CSV. Eu sei que a gente já discutiu isso, mas vamos revisar rapidamente.
A questão do cabeçalho, produto dia valor, é opcional. O que separa as colunas são vírgulas, o que separa as casas decimais são pontos, e aí, clássico, no Brasil isso dá ruim porque o separador decimal aqui é vírgula. Então, isso daria problema de maneira quase recorrente. Então, você deveria ter um cuidado maior na hora de importar o seu conjunto de dados. O R, habitualmente, pode tentar puxar as configurações do computador de vocês. Eu tento que não aconteça isso, mas se acontecer, vocês precisam forçar para que a leitura dos dados aconteça de maneira apropriada. Para países como o nosso, que utiliza a vírgula como separador, existe o formato CSV2, então a vírgula continua sendo separador decimal, nesse caso, não mais o separador de colunas, mas aí o separador das colunas é o ponto e vírgula, e um outro formato é você deixar o separador decimal essencialmente como você quiser. Habitualmente, a definição padrão é o ponto, mas aí o que separa a coluna é um caractere invisível de tabulação. E tem um arquivo delimitado genérico que pode usar a configuração que você quiser. Tá? Então, se algum de vocês utiliza o Linux como sistema operacional, você vai ver que lá o arquivo PSWD, que é o arquivo de senhas, usuário e senha do Linux, o que separa os campos lá naquele tipo de arquivo é o símbolo 2 pontos. Né? Então, aquele seria um arquivo delimitado, por exemplo. Para quem, eu acho que aqui não vai ser ninguém, mas para quem programa em Fortran, vocês vão ver que um arquivo amplamente utilizado lá é um arquivo de largura fixa. Então, você pré-especifica, você pode dizer, a minha coluna 1 vai ter 3 caracteres, a segunda coluna vai ter 9, a terceira vai ter 5, e assim sucessivamente. Né? Esse formato, por você saber exatamente qual vai ser o tamanho de cada coluna, ele é absurdamente rápido de você importar. Para que eu estou dizendo isso? Eventualmente, vocês vão trabalhar numa aplicação, sei lá, num marketing, onde você precisa fazer a importação de todos os clientes da base do Serasa, sabe? Então, essencialmente, você vai ter 50 milhões de registros, e aí como é que você faz isso de maneira rápida? Né? A maneira mais rápida, utilizando o formato texto, seria vocês terem arquivos de largura fixa. Caso contrário, vai ter que ser arquivo binário mesmo. Tá? E aí, finalmente, os arquivos Excel, XLS, XLSX. Tá? O XLS ele é arquivo binário, isso quer dizer que se você não tiver Excel e você tentar abrir isso no Notepad, você vai ver um monte de carinha engraçada e símbolos esquisitos, e não vai conseguir ler o conteúdo do arquivo. Nos formatos mais novos, vocês vão utilizar arquivo XML. XML é um arquivo já mais legível, mas ele pode ser tão complexo quanto vocês queiram. Tá? O que é importante observar? Excel tem limite de linhas. E nessa brincadeira de limite de linhas, se você está usando uma versão antiga do Excel, você tem 65.535 linhas, e se você está utilizando a versão mais nova, você tem 1 milhão de linhas. Professor, mas 1 milhão de linhas é coisa demais, eu consigo ler os meus bancos de dados. Ótimo, funciona. Você, por exemplo, não vai conseguir ler o banco de dados da aula 2, que tem 5 milhões de registros. Né? Se você tentar importar isso no Excel, ele importa o primeiro 1 milhão e os 4 milhões restantes ficam de fora. E dependendo das configurações, você pode nem receber um aviso do Excel dizendo que ele jogou fora 4 milhões de registros. Tá? Então, as importações padrão dentro do R acontecem utilizando read.csv, CSV2 Delim Table FWF, mas o que eu vou dizer para vocês? Já escrevam no papel e lembrem, nessa aula ME 315, segundo semestre de 2020, importação com read ponto alguma coisa é questão errada.
O que eu quero que vocês façam é que vocês utilizem o pacote reader e sempre utilizem os comandos read, underline, alguma coisa, tá? Vocês vão poder medir o porquê. A primeira coisa é a performance. Tá? O read, underline, qualquer coisa é muito, mas muito mais rápido do que o read, ponto, qualquer coisa. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que, para os casos realmente úteis, vocês vão poder utilizar o read underline para ler apenas um conjunto de colunas, ao invés de obrigatoriamente lerem todas as colunas. Tá? A gente vai praticar muito isso no laboratório 2. Por exemplo, o conjunto de dados que vocês terão a partir da segunda parte é o conjunto de dados de voos que tem essencialmente todos os voos dos Estados Unidos ao longo de certos anos. Todos os voos comerciais que decolaram e aterrissaram, e também alguns voos militares que decolaram e aterrissaram nos Estados Unidos, estão nesse banco de dados. E tem 31 colunas. Só que vai ter uma atividade, por exemplo, que eu vou pedir para vocês, por companhia aérea, eu quero que vocês me deem o atraso médio dos voos. Tá? Para responder a essa pergunta, você não precisa carregar o trajeto do voo, você não precisa carregar qual que era o código que tinha escrito na asa do avião, você não precisa carregar, por exemplo, quanto tempo o voo durou, nada disso precisa ser carregado. Tudo que você precisaria carregar é o nome da companhia e quanto tempo de atraso ele teve, só isso. Todas as outras 29 colunas podem ser ignoradas. E isso traz para vocês algo que se chama eficiência de código. Então, aquele código que vai gastar essencialmente 15 minutos lendo os dados e apenas 10 segundos fazendo as contas, esse código ele pode ser melhorado de maneira assim, exponencial. Bastando vocês lerem as colunas que são de fato importantes para a pergunta que vocês querem responder. Tá? Então, essa tarefa, essencialmente, é algo que a gente conseguiria resolver tudo em menos de 1 minuto se vocês simplesmente lerem apenas as colunas que são importantes. Tá? E é por isso também que eu vou pedir que vocês esqueçam de vez todos os comandos read, ponto, qualquer coisa, e utilizem sempre, a partir de agora, o read, underline, CSV, CSV2 e assim sucessivamente. Por sinal, à medida que eu vou passando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, abram o microfone e me chamem, porque enquanto eu estou projetando, eu não consigo ver a janela do chat, tá bom? Joia. Então, oi. Pergunta. Sobre os delimitadores de campo, né, desses underlines, é o mesmo padrão, dá para editar, né, na hora. Ou quando fala CSV. Tipo, no read table ali, você pode colocar separador. Perfeito. Igualzinho, cara. Se você tem um conjunto de dados que o separador, por exemplo, é o asterisco, você pode indicar para ele, o meu delimitador aqui vai ser o asterisco, mesmo nesses read underline, ele vai funcionar legal também. Tá, ok. Joia. Então é isso. E aí os arquivos delimitados, habitualmente, que são esses que a gente vai tentar ler com o delim, eles são arquivos que eu chamaria de mais genéricos, porque como no exemplo que eu acabei de falar para o colega de vocês podem colocar o delimitador que vocês quiserem. E aí o que acontece? Por exemplo, o read CSV, um arquivo CSV, ele é só um caso especial desse arquivo delimitado. Ele é um caso especial onde o separador de coluna é uma vírgula e o separador decimal é um ponto. O read TSV, ele é um caso especial no sentido de que o separador da coluna é o caractere tabulação e o separador decimal é o ponto, e assim sucessivamente. Tá?
que eu posso contar para vocês em termos de experiência dentro dessa área? Raramente vai ser o caso de vocês importarem um arquivo, principalmente os arquivos mais volumosos, importar de primeira sem nunca olhar, sem nunca saber o que são as colunas que estão te esperando, e isso funcionar. Vão ser raras as vezes em que isso vai acontecer. Tá? Então, o que eu recomendaria para vocês? E isso pode ser, por exemplo, parte do diálogo que vocês venham a ter com a pessoa que está passando os dados. Então, você vai querer saber, tá, recebi esse conjunto de dados. O que é que separa uma coluna da outra? Qual que é o separador decimal? Qual que é o separador de milhar? Porque agora imaginem, por que o separador de milhar faz sentido aqui? Suponha que vocês tenham uma coluna que tenha 1.253.322. Isso é um número que é 1 milhão e lá vai porrada. E continua sendo um número. E ele tem 2 pontos no meio. Né? O que o R vai pensar na hora que ele viu um número que tenha 2 pontos? Né? Ele provavelmente vai te dar um erro, alguma coisa assim. Então, você tem que estar preparado para fazer esse tipo de leitura. Daí, o que é a definição de cabeçalho? A primeira linha que está gravada nesse arquivo já é o conjunto de dados propriamente dito, ou é o nome das colunas? Depois, vocês vão ver, principalmente se vocês começarem a colaborar no sentido de vocês não estão gerando os dados de vocês, mas vocês estão recebendo o dado de alguém, você vai ter um tanto de gente que vai te mandar um arquivo Excel e vai falar assim, olha, quando a célula está em branco, é porque aquele paciente, por exemplo, faltou na consulta, e aí eu não pude medir a glicose dele. Né? Então, para algumas pessoas, o valor faltante vai ser a célula em branco. O problema disso é que quando você lê uma célula em branco no R, o R transforma aquela coluna habitualmente em uma coluna do tipo caractere. Né? E meio que te quebra as pernas, porque até então o número 123 era a glicose da pessoa, aí da pessoa seguinte foi um valor faltante, ele transforma o 123 para string 123. E aí você perde toda a capacidade matemática em cima desse objeto. Tá? Então, o que é que define o faltante? Vai ter casos que o colaborador de vocês vai falar que o número 9.999 significa que a pessoa nunca apareceu. Vai ter outros software, inclusive, que eu acho que o SPSS é um deles, que para valor faltante, ele grava -9, sabe? Então, vocês precisam ter um documento ao lado dizendo o que é cada coisa dentro daquela base de dados. Né? Existem linhas de comentário dentro do arquivo, sabe? Então, pode ser que a pessoa começou a coletar os dados, e aí na linha 10, a linha 10 começa, por exemplo, com o símbolo jogo da velha. Né? O jogo da velha habitualmente está dizendo, ignore essa linha, né? Porque a pessoa fez um comentário do gênero, a partir daqui, eu tive febre, eu não pude ir coletar os dados e mandei o meu colega. Sei lá, o que tipo de comentário a pessoa possa querer colocar. Mas ele habitualmente indica que o texto presente naquela linha precisa ser ignorado. Será que tem no começo do arquivo linha que precisa ser pulada? Né? Então, por que esse caso é importante? Suponha que vocês estão lendo dados que sejam leituras em real time de uma perfuradora de petróleo. Essa perfuradora, habitualmente, ela se conecta com um equipamento que se chama espectrômetro de massa, que é o mesmo equipamento, por exemplo, quando você vai no aeroporto e a pessoa da segurança passa um paninho dentro da sua mala de mão, leva o paninho lá para o equipamento e vê se você está carregando algum explosivo ou drogas, né? Então, a perfuradora, ela está conectada nesse negócio. Só que as primeiras linhas que
o espectrômetro devolve são linhas que dizem qual que é o dia de hoje, qual que é a configuração da máquina, qual que é o nome do operador. Nada disso é dado extremamente relevante para a análise propriamente dita dos compostos ali do petróleo, do óleo que está sendo extraído. E aí você habitualmente vai pular esse conjunto de linhas, né? E depois, as duas últimas questões de extrema relevância são quantas linhas você vai querer ler? Você vai querer ler os 5 milhões de linhas ou você vai querer ler só as 100 primeiras, por exemplo? E, dito isso, qual que é o tipo de cada coluna? Né? A coluna é do tipo inteiro ou é um número do tipo precisão dupla? É uma coluna que é caractere ou é uma coluna do tipo valor lógico, né? E por que que isso é importante? Porque se você lê o conjunto de dados com todas essas especificações logo de cara, você não vai precisar ficar fazendo manipulação para tentar consertar à medida que você precisa daquelas informações, tá? Então, vale muito a pena você gastar 10 minutos a mais para escrever uma linha de importação muito precisa do que você gastar 3, 4 horas depois tentando descobrir da onde é que vem um erro esquisito, né? Imagina só, imagina que você está lendo uma coluna que é a idade, e a idade está gravado em inteiro, tá? Então vai de números de 0 até 150, por exemplo, e aí o software que a pessoa utilizou usa o número menos 9.999 para indicar que a pessoa não forneceu a idade. E aí, na hora que o seu software vai lá e fala assim, qual que é a média da idade das pessoas? Aí aparece, a média da idade é menos 32. Né? O que significa isso? Né? E aí vai ter muita gente que vai passar 3 horas, 4 horas, procurando como é que a média de números positivos deu menos 32, quando, na verdade, o problema foi só que o valor que definia um valor faltante era menos 9.999. Tá? Então, é importante vocês gastarem esses 10 minutos logo no começo do que perderem horas lá durante a análise. Depois, sugestões para quando vocês forem criar. Arquivos que venham ser muito grandes, cuidado com Excel. Tem o limite de 65 mil linhas em versão velha, 1 milhão de linhas na versão nova. Quando possível, procurem formatos mais simples. O que eu quero dizer com isso? Você hoje pode até gravar o arquivo no formato Excel, mas suponha que, vamos dizer que a DAC pegue todas as notas de vocês e grave em formato Excel, tá? Daí, a 20 anos, vocês voltam na DAC porque o empregador de vocês pediu o histórico de graduação. Tá? E aí, vocês vão na DAC e falam, pessoal, eu quero o meu histórico. Aí eles vão falar, toma aqui, está em arquivo Excel. Imagina se o Excel deixa de existir. Como é que você vai abrir aquele arquivo daqui a 20 anos? Né? Então, se você gravar num formato mais simples, por exemplo, um arquivo texto, o computador sempre vai abrir arquivo texto. Então, a coisa vai funcionar. Tá? Outra dica, para a próxima aula, vocês vão receber esse arquivo zipado dos voos lá nos Estados Unidos. Quando o arquivo está zipado, vocês não precisam descompactar esse arquivo antes de importar no R. Principalmente se vocês estão usando read underline qualquer coisa. O read underline, ele consegue ler arquivo zipado de boa, tá? E por que eu estou falando isso? Dependendo do nível de compactação, o arquivo zipado pode ter 200 megas, mas quando você descompacta, ele tem 4 gigas, por exemplo. E aí você vai estar desperdiçando espaço no seu computador. Você pode ler ele zipado logo de cara. E aí as dicas que eu posso dar para nomes de colunas evitem, por exemplo, colocar um nome de variável que seja iniciada por número.
por exemplo, variável 1A, isso é um nome ruim para um nome de coluna. Colocar idade, espaço do paciente é um nome ruim também, porque esses espaços em branco ficam complicados de você se referir àquela variável dentro do código de vocês. Depois, por fim, evitem caracteres especiais, tá? Cedilhas, acentos agudos, crases, etc. Tentem com que isso não aconteça, tá? Essas estratégias vão tornar as coisas um pouco mais simples para vocês. E aí a aula essencialmente terminaria aqui. O código, as partes seguintes só são referências do que vocês vão mexer mais na frente. A gente vai fazer importação de base de dados também, usando Python, e a gente vai usar um módulo muito específico que vai ser Pandas, tá? E o Pandas, ele vai ter o equivalente do data frame que tem no R, vocês vão conseguir fazer as importações e tudo mais, e a gente vai conseguir trabalhar com análises mais simples. Agora, de volta no R, para importar o banco de dados que vocês vão trabalhar em breve, de novo, ó, vejam que o arquivo é zipado, basta você fazer read underline o nome do arquivo e ele vai ler o arquivo zipado, tá? Daí, vejam aí, eu vou mostrar as 7 primeiras colunas, ano, mês, dia da semana, companhia aérea, o número do voo e o código do avião, mas aí tem um monte de coisa a mais. E a outra coisa também poderosa que vocês vão poder utilizar é que, usando o RStudio, combinando com um pacote que chama Reticulate, vocês vão ser capazes também de executar código em Python. Então, uma vez carregado o pacote Reticulate e apontadas as configurações que vocês querem usar, como está nesse slide, vocês vão conseguir utilizar comandos em Python. Ó, import pandas, isso aqui é um comando em Python. Pandas.readcsv também é um comando em Python. E isso daqui funcionaria de dentro do RStudio, usando R e tudo mais. Tá? Então, funcionaria de maneira transparente. E aí, a questão que eu deixo aqui para vocês pensarem é essa. As bases que forem maiores do que a memória que vocês têm no computador, como é que vocês fariam para importar? Tá? O computador de vocês com 4 GB de RAM, por exemplo, e uma base de dados de 20 GB, o que eu vou mostrar no próximo vídeo, que vai estar disponível agora à tarde, no máximo, é uma estratégia que vocês vão conseguir separar o banco de dados em partes e calcular as estatísticas de interesse nessas partes, tá? Então, vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que eu diga 10 números para vocês, os números de 1 a 10. E aí eu peço qual que é a média desses números. O truque para quando esses números ocupam muita memória e o computador de vocês não consegue ler tudo, é vocês dividirem em pedaços. Então, para calcular a média, do que vocês precisam? Vocês precisam da soma de todos os números e de quantos números, né? Então, a gente poderia pegar esses 10 números e dividir em 2 partes. Para cada parte dessa, eu calculo a soma, por exemplo, vou dividir numa parte com 4 números e uma parte com 6. Eu calculo a soma dos 4 primeiros, então guardo a soma é igual a tanto e o n é igual a 4. E repito esse exercício para outra parte. Eu posso dizer a soma 2 é igual a tanto e o número é igual a 6. Agora, para eu calcular a média, bastaria eu fazer a soma das somas e dividir isso pela soma dos n's, tá? Então, esse negócio de particionar vai ser algo que a gente vai utilizar com bastante frequência e na real, onde vai acontecer a maior parte das dúvidas que vocês vão ter ao longo desse curso. Eu diria que essa vai ser a parte que a gente vai super interagir, assim, porque é, de fato, o que vai fazer essa roda aí de ciência de dados girar, tá?
Isso daqui era o material dos slides. Agora, a questão do laboratório, a gente vai ver agora. Eu gostaria de ter perguntas de vocês. Ó, eu já estou vendo uma pergunta aqui que fala assim, o material do Lab 1 dos slides não foi encontrado e tudo mais. Foi algum texto ou vídeo que eu perdi? Não, não foi. Ele foi intencionalmente escrito dessa maneira porque eu preciso avaliar o que vocês estão trazendo lá do 115. Em teoria, lá no 115, vocês já usaram ggplot e vocês já usaram tidyverse também, tá? Então, a gente vai fazer o uso dessas ferramentas e aí, à medida que a gente avançar, então, para o material da aula 2, a gente vai olhar com mais cuidado nesses conceitos que vocês podem ter sentido falta agora, tá joia? Mas não leva susto não, Arthur. É mais uma estratégia que eu uso mesmo para conseguir identificar até onde, de fato, vocês estão alinhados aí com a coisa do tidyverse, que vai ser essencialmente o que a gente vai usar ao longo desse semestre, e o que é que tem sido a experiência de vocês que vem trazidos aí lá do 115. Uma coisa importante, que eu juro que eu atualizei o HTML, mas por algum motivo ele não sincronizou lá no GitHub. Esse material do laboratório, eu espero que vocês sempre tenham ele relativamente prontos nessas aulas das terças-feiras, mas esse negócio de entregar, vocês não têm que me entregar nada, tá? Podem ficar sossegados nesse aspecto. Se vocês quiserem me mandar e dizer assim, olha, eu estou tentando fazer, ou veja se isso aqui está ok, eu vou olhar e corrigir tudo mais com prazer enorme, mas vocês não têm essa obrigatoriedade de me mandar as coisas, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Agora, eu vou começar a questionar vocês. Vamos tentar fazer disso daqui uma coisa um pouquinho mais dinâmica do que só eu falando. Essa primeira questão... Oi? Oi, desculpe interromper. Não, eu tenho duas questões para perguntar, que foram dessa parte teórica aí que a gente viu. Claro. A primeira é a seguinte, você comentou sobre a possibilidade de, dentro do arquivo que a gente vai estar lendo, ter a parte de comentários e coisas do tipo. Eu imagino que quando a gente faça a importação, a gente determine separador, coisas do tipo, mas eu não sei, e aí vem a minha pergunta, como que a gente trabalha com, por exemplo, esse jogo da velha, né? Como que a gente trabalha com comentários? Tem alguma opção da gente colocar, bom, se tiver jogo da velha, então considere como comentário, algo do tipo? Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o compartilhamento e recompartilhar na esperança de aparecer o meu RStudio aqui. Espera aí. Beleza. Veja se foi o RStudio agora. Aparece. Beleza. Então, vou te dar um exemplo aqui. Qual que é o seu nome? Desculpa perguntar. Leonardo. Leonardo, então veja só. Vou carregar aqui o Reader, que é o pacote que eu quero que vocês usem com maior frequência. Quando a gente busca aqui a ajuda do Reader, ele vai aparecer meio minúsculo aqui, mas deixa eu achar, veja só, ele tem um argumento que se chama comment, tá? Então, usando esse argumento comment, então vamos dizer, eu vou fazer aqui read_csv, arquivo.csv, e eu posso adicionar comment é igual, por exemplo, jogo da velha. O que vai acontecer? Ele vai começar a ler o arquivo. Toda vez que ele achar jogo da velha, ele vai parar de ler daquele ponto até o fim da linha. Ou seja, se a linha começar com o jogo da velha, ele pula aquela linha e passa para a próxima, né? Agora, o que é o ponto que eu tenho chamado a atenção para vocês, na verdade? É o seguinte,
Suponha que não tenha sido você quem gerou esse conjunto de dados. Suponha que foi, sei lá, o funcionário da TAM de quem vocês estão recebendo os dados, né? Se ele nunca te disser que, olha, no meio do arquivo podem aparecer linhas que começam com jogo da velha, e isso vai significar comentário, você vai quebrar a cabeça por um bom tempo, né? Até a ficha cair do que está acontecendo. Então, o meu ponto tem sido, quando vocês receberem esse conjunto de dados, a experiência me diz que vale a pena vocês chegarem com um questionário para a pessoa. Dizer, olha, pode aparecer comentários lá no meio? Se sim, qual que é o símbolo que define o comentário? Né? Para a gente que vem mais de um ambiente R e tal, é o jogo da velha. Mas tem comunidades aí que usam, por exemplo, o sinal de porcento 2 vezes. Dependendo do que você está lendo, sei lá, vamos dizer que você está lendo coisas que venham em HTML, sabe? Aí o comentário começa com menor hífen. Então, isso pode mudar drasticamente dependendo da onde é a origem que você está trazendo, de qual é a origem daquele conjunto de dados, tá? Mas o argumento que você está procurando nesse caso aí é o argumento comment. Beleza, ficou bem claro. Uma outra questão é a seguinte, a gente tem a opção não, né? Mas a gente tem a possibilidade de trabalhar com arquivos não TIDE, né? E aí eu fiquei pensando, tipo assim, eu não sei nem se isso é comumente aceitável, digamos assim, e se existe essa possibilidade. Mas a gente recebendo um arquivo não TIDE, a gente consegue reorganizar ele de maneira que lá as colunas não sejam variáveis e coisas do tipo, ou a partir do momento que a gente recebe um conjunto de dados, mexer nesse conjunto de dados, reorganizar eles é meio que, sei lá, não antiético, mas enfim, não comum. Não, você pode receber de boa e fazer as manipulações que sejam necessárias para colocá-lo em TIDE, né? Esse, inclusive, é o tópico aí, numa escala muito menor, mas é o tópico desse primeiro laboratório. Você tem, eu acho que são 4 conjuntos de dados referentes à mesma informação, só que um deles está em TIDE e os outros 3 não estão. Né? Então, a ideia, essencialmente, com o laboratório, é qual que é a estratégia que você pode utilizar para fazer essa transformação do não TIDE para o TIDE. Né? E por quê? Essencialmente, acaba que você não tem nem a opção de não transformar os dados para TIDE. Por quê? Você vai falar assim, eu estou aqui com um conjunto de dados onde eu vou fazer, sei lá, redes neurais para detectar se aquela transação foi uma fraude ou não. Os comandos de redes neurais só aceitam conjunto TIDE. Né? Então, se ele não tiver naquele formato, você não consegue nem rodar o modelo que você venha desejar. Né? Mas aí a importância do negócio é você conseguir visualizar o conjunto de dados e ter essa clareza de quando é que ele é TIDE e quando é que ele não é TIDE. Tá? E aí trabalhar nessa manipulação para que aconteça da maneira esperada, né? Toda a modelagem que eventualmente você venha fazer. Beleza, professor, valeu. Tá, joia. De novo, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntas e tudo mais, não deixa eu ficar falando não, porque eu me animo nas falas e vou embora e vocês ficam sem oportunidade. Pode me cortar sem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o laboratório. Tá? Então, o primeiro ponto do laboratório é vocês carregarem o pacote Tidyverse. Tá? Eu imagino, espero que isso daqui não tenha sido dificuldade. Então, a maior parte de vocês deve ter utilizado, imagino eu, Library Tidyverse. Tá? Ao carregar o Tidyverse, prestem atenção
nas mensagens que aparecem aqui embaixo, tá? A primeira delas, ele aponta quais são os pacotes que estão sendo carregados junto com o Tidyverse, né? Porque o Tidyverse, na verdade, é uma coleção de pacotes. E, além disso, ele traz uma informação que é essencial para vocês. Ele traz essa informação dos conflitos, tá? E ele fala, vejam só, o comando filter, que está aparecendo em verdinho, do pacote dplyr, prestem atenção nessa anotação, tá? Vocês conseguem chamar o comando que foi criado por um pacote. E a forma de chamar esse comando é colocar o nome do pacote, 2 pontos 2 vezes, seguidos do nome do comando. Se algum de vocês trabalha, por exemplo, ou trabalhou com C++, isso daqui é exatamente a notação de namespace lá dentro do C++, tá? Então, com esse comando, se eu digitar exatamente isso daqui, aqui embaixo, dplyr, 2 pontos, filter, o que eu estou dizendo é, eu quero que você execute o comando filter, exclusivamente o filter que foi criado e disponibilizado pelo dplyr, tá? Então, isso daqui está me dizendo que ele vai usar o filter do dplyr. Aí ele fala, olha, o comando filter está mascarando o comando filter do stats. Desculpa. Ele está mascarando o comando filter do stats. Né? Então, quando você digitar filter sozinho, o filter que vai vir vai ser o filter do dplyr, e não o filter do stats. Se você digitar lag, vai vir o lag do dplyr, e não o lag do stats. Tá? Por que isso daqui é relevante, gente? Às vezes, vocês estão escrevendo um código, e o código tem lá 300 linhas, por exemplo. E uma delas precisa do comando filter que vem do stats. Só para lembrar para vocês, caso, ou, na verdade, até explicar para vocês, caso vocês não conheçam. O comando filter do stats, o que ele faz é trabalhar com coisas de séries temporais. Tá? Então, vamos dizer que vocês estão analisando uma base de dados que é, por exemplo, a cotação da libra esterlina ao longo dos últimos 10 anos. E vocês estão fazendo análise dessa série temporal. Quando você fala filter para essa série temporal, você está falando assim, olha, eu quero que você faça um alisamento. Ou melhor, dentro do contexto que a gente vive hoje de pandemia, que vocês vão assistir, sei lá, essencialmente qualquer jornal, e ele fala assim, o número de casos da média móvel dos últimos 7 dias, não sei o quê, aquele negócio de média móvel é um filtro, tá? Então, ele pega os últimos 7 dias, faz uma média, aí passa para o dia anterior, pega os 7 dias antes, faz outra média, e assim vai. Quando você fala filter dentro do stats, você está falando lá da média móvel que a Maju fala no jornal hoje, né? Só que, quando você fala filter dentro do dplyr, você está falando que você quer um subconjunto dos dados. Filtre para mim todos os dados referentes ao ano 2000. Tá? E aí, a solução nesse caso, quando você carrega esses pacotes e você precisa utilizar a função que foi mascarada, você vai ter que dizer, oh, não, nesse caso é série temporal e eu quero filtro de série temporal. A forma de você chamar o comando vai ser stats, 2 pontos, filter, e aí o objeto de vocês. Tá? Então, é importante vocês prestarem atenção nessas mensagens que são dadas na hora de carregar o pacote, porque, de repente, alguma coisa deixou de funcionar. E se deixou de funcionar, provavelmente foi por causa desse conflito. Tá? Então, para carregar o Tidyverse, seria simplesmente essa estratégia do library. E aí ele pede para você apresentar os bancos de dados, né? O table 1 até o table 4b. A forma que eu uso para apresentar cada um deles é digitando o nome. Tá? Para mim, isso aqui é suficiente.
Mas aí o que o exercício está pedindo? Avalie se esse conjunto de dados que você carregou está no formato TIDE. Então vamos lá, característica 1. Toda linha é uma observação? Sim, de fato aqui toda linha é uma observação. Cada coluna é uma variável? Sim, a variável país, a variável ano, variável número de casos e variável tamanho da população. Legal. Cada célula é um valor único, de fato. Na célula país, eu só tenho o nome de um país, na célula casos, eu só tenho essa contagem. Então, beleza. Esse primeiro conjunto de dados é TIDE sem sombra de dúvida. Tabela 2. Tabela 2, cada linha é uma observação? Bom, parece que sim. Cada célula é um valor? Beleza, cada célula é um valor. Cada coluna é uma variável? Não, né? Quando eu olho a coluna type, o valor que vem aqui no type, essa coisa de casos e população, isso daqui é, de fato, o nome de duas variáveis. Mas, professor, espera aí, como é que eu vou saber o que está acontecendo? Bom, prestem atenção de quando eu fiz a primeira pergunta de fazer cada linha é uma observação, eu falei, parece que sim, né? E aqui a questão é a seguinte, a observação aqui, que está destacada, é a observação Afeganistão no ano de 1999. 745 casos aconteceram ao mesmo tempo que a população era 19 milhões e 900 mil. Tá? Então, esses dois números pertencem à mesma observação. Então, aqui, nem eu tenho o nome de variáveis, o nome das colunas sendo o nome das variáveis, e nem eu tenho, essencialmente, uma observação por linha. O que eu estou vendo aqui é que uma observação ocupa duas linhas, na verdade. E aí a solução seria a gente pegar esse valor casos e o valor população e colocar em colunas para ficar como esse daqui. Tá? Então, tabela 2 não é TIDE. A tabela 3, cada linha é uma observação? Tranquilo, esse aqui é. Cada coluna é uma variável? É. Agora, cada célula tem um único valor? Na coluna country, sim. Na coluna year, sim. Na coluna rate, não. Vejam, a coluna rate está no formato caractere, então ela é um texto, e esse texto tem o número de casos dividido com uma barra, separado por uma barra, do tamanho da população. Então, aqui eu tenho duas informações. Né? Sendo duas informações, isso não é TIDE. Professor, mas e se, na verdade, eu tivesse o resultado dessa conta aqui? 745 dividido por 19 milhões, vamos copiar ele ali e executar. Se ao invés disso, dessa expressão, eu tivesse o número 3,7 vezes 10 a menos 5, seria TIDE? Seria. Né? O problema aqui está na forma com que o dado foi armazenado. Ele foi armazenado como caractere, tendo duas informações dentro do campo. Tá? Então, isso daqui faz com que não seja TIDE. Agora, o tabela 4A, ele não é TIDE porque o nome das colunas, 1999 e 2000, eles são valores e não nome de variáveis. Eles são os valores de uma variável chamada ano, que não está aparecendo aqui. E isso acontece tanto no 4A quanto no 4B. Tá? Então, essa seria a discussão que eu gostaria que vocês levassem nessa questão. Por que que cada uma dessas coisas não é TIDE?
tá? E, de novo, a importância disso, a gente vai exercitar, vamos dizer assim, ao longo desse laboratório. Vocês vão ver que com o conjunto de dados em TIDE, seria bem mais simples a gente calcular algumas coisas. E isso vai vir agora na questão 3. A questão 3 pede que a gente calcule... Dá só um instante, gente. A questão 3 pede que a gente calcule a taxa de ocorrência de tuberculose para cada 10 mil pessoas. E esse resultado tem que ser guardado num objeto chamado taxa. Professor. Sim? Professor? Sim? Antes de seguir, deixa eu só falar, eu tive um probleminha com R. Quando eu instalei o pacote, o Tidyverse, ele instalou normal, mas quando eu pedi para carregar, ele deu um erro. Até coloquei aí que ele fala que a escrita... A escrita não foi permitida, é isso? Sim. Aí eu tentei, assim, teve uma aluna até que perguntou se eu tentei o dplyr, só que ele tá dentro do Tidyverse, o dplyr, né? Uhum. Aí eu tentei carregar também e não tô conseguindo. Aí eu acabei fazendo no cloud a atividade. E aí deu certo. Tranquilo? Eu posso manter no cloud porque eu tenho, assim, várias pessoas deu um monte de dica, assim, eu instalei a nova versão, tudo certinho, mas não tá indo. Aí eu fiz no cloud mesmo. Habitualmente, esse tipo de problema que você reporta aqui acontece quando você faz a instalação do R utilizando a conta de administrador do seu computador. Ah, entendi. Tá? Então, assim, o ideal, o melhor de tudo, seria que você tivesse com ele instalado enquanto usuário normal. Mas se você já começou a instalação assim, talvez o truque seja você executar enquanto administrador e aí fazer a instalação do pacote. Tá? Ah, tá bom então, professor. Eu vou tentar fazer essa última coisa para ver se dá certo. Não, beleza. E aí qualquer coisa a gente pode, sei lá, marcar um atendimento onde você compartilha a sua tela e tal, e a gente tenta corrigir isso também. Mas enquanto isso, à medida que você estiver utilizando o cloud, está tranquilo, não tem problema nenhum. Tá bom, então, obrigada. Ó, eu estou vendo aqui que tem umas perguntas que eu não tinha visto. Então, alguém pergunta, Diogo, qual que é a vantagem de usar Python no R? Diogo, a vantagem é a seguinte, vai ter algum momento na sua vida que você vai querer fazer alguma coisa que a biblioteca só existe numa dada linguagem, né? E aí você não precisa ficar migrando para aquela linguagem. Exemplo de quando isso foi essencial dentro do R, tá? Vamos lembrar, você vê hoje em dia um monte de gente falando eu faço machine learning porque a ciência de dados é isso e aquilo outro, e aí eu uso TensorFlow. TensorFlow é uma biblioteca de aprendizado que é implementada lá no Python, né? Então, você pode sair procurando aí TensorFlow, Keras e tudo mais, vai fazer trocentas redes neurais, só que ela funciona em Python. E aí o pessoal do Python vira e fala assim, cara, você está perdendo tempo aprendendo R, porque o Keras, porque o TensorFlow existe no Python e não no R. Mas o que acontece? O próprio pessoal que implementou o TensorFlow é o pessoal que implementou um pacote análogo, também chamado TensorFlow, que funciona no R. Mas aí, veja só, o TensorFlow, ele tem, sem sacanagem, algumas centenas de milhares de linhas de programação. Você pegar essa pessoa e falar assim, olha, agora reescreve tudo que você fez em Python, reescreve em R,
Isso é um desperdício do tempo daquela pessoa. Então, o que foi feito? Com a criação do pacote Reticulate, na verdade, quando você carrega o TensorFlow dentro do R, tudo está sendo executado no Python, né? E aí o objeto vem direto do Python para dentro do R. E, às vezes, o caminho inverso é também a coisa que você quer fazer. Por exemplo, para o pessoal do Python, que vira para você e fala assim, mas você está perdendo tempo usando as coisas em R, você deveria fazer tudo em Python, pergunta para eles como é que se faz, por exemplo, uma regressão robusta dentro do Python, né? Vão ser raras as pessoas que vão conseguir. E aí o que eles iam precisar fazer, nesse caso, seria ir lá no R, fazer o modelo, gravar num CSV e voltar no Python e carregar tudo de novo. Só que se você consegue executar o comando na outra linguagem, já de dentro da ferramenta que você tem, você pula esse passo de ter que exportar o seu objeto para alguma coisa e depois reimportar na outra linguagem, tá? Então, acaba sendo a estratégia que é utilizada por, essencialmente, um montão de DevOps aí ao redor do mundo. Por exemplo, você pode ter um programa em C, né? Em C é extremamente rápido e tudo mais, mas você usa o R. Aí vai falar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o programa em C e reescrever em R? Não, não precisa. No R é super tranquilo você executar um negócio que está escrito em C, né? Existe um comando que se chama .call e outro que se chama .c, que você pode executar o programa na linguagem original, C, C++, Fortran, e aí você pode, por exemplo, fazer uso de ganho de performance, né? Um dos meus casos, por exemplo, eu pego, essencialmente, biologicamente, o que acontece, eu recebo o paciente, pego uma amostra de sangue, olho em cerca de 1 milhão de lugares no genoma dessa pessoa, e eu tenho que dizer para todos esses 1 milhão de lugares, se a pessoa é azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Aquela história da biologia que a gente viu em algum momento no passado. O programa escrito em R, para isso, que eu escrevi um tempão atrás, ele demorava cerca de 24 horas para analisar o genoma de 30 pessoas desse jeito, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui, depois de eu ter certeza que o programa funcionava do jeito que eu queria, eu fui analisar onde que ele estava gastando mais tempo. E aquele pedaço que estava gastando mais tempo, eu reescrevi aquilo em C, tá? E executo o C através do R. Agora, a mesma tarefa que era executada em 24 horas, hoje demora um pouquinho menos de 3 minutos, né? Só porque eu peguei aquele um pedaço e reescrevi em C, que é muito mais rápido do que qualquer outra coisa, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, a gente pode, sim, ao longo dessa disciplina, trabalhar nessa questão da amostragem, né? Só que a questão é a seguinte, a amostragem a que você se refere pode se misturar um pouco com a amostragem disciplina, tá? O conceito, assim, é o mesmo e tudo mais, só que a questão é que a amostragem da disciplina supõe que você está amostrando da população. E a amostragem do nosso banco de dados, provavelmente esse banco de dados não representa a população como um todo. E aí, mas ainda assim é uma estratégia que funciona. A gente vai poder, sim, verificar isso sem maiores problemas. E respondendo à última pergunta, a versão do R, a que eu estou usando, que está lá no primeiro vídeo da disciplina, é o R402. E a partir daí eu vou tentar estacionar na 402 para a gente utilizar até o fim do semestre, tá? Então, voltando
ao nosso laboratório, o que a gente vai fazer agora é pegar esse objeto Table1 e transformar, e calcular o que é a taxa de ocorrência de tuberculose num grupo de 100 mil pessoas. Então, vejam só, veja que bacana. Na hora que a gente pede para abrir o Table1, e eu vejo ali o que é o Table1, eu tenho a coluna casos e a coluna população. Pergunto para vocês, como é que eu calculo a taxa por habitante de contaminação por tuberculose? O que vocês fariam? Eu quero saber quantos casos de tuberculose por habitante no Afeganistão em 1999. Como é que eu faria isso? Você podia mandar um mutate, não é? E daí você calcula a taxa de casos sobre população vezes 100 mil, não é? Um negócio assim? Isso, então, o que eu poderia fazer, eu vou chamar de rate aqui, é fazer cases, seria o 745, dividido pelo tamanho da população. E aí a unidade que eu pedi foi 10 mil habitantes, então vou colocar aqui o 10 mil. Veja que tranquilo, foi só eu pegar a coluna caso, dividir por população e multiplicar por 10 mil. Veja lá, Afeganistão em 2000 teve um caso, 1,29 casos a cada 10 mil habitantes. O Brasil, no mesmo ano, teve 4,6 casos a cada 10 mil habitantes. Já a China, que tem a população de 1,2 bilhões de habitantes lá em 2000, eles tinham 1,67 casos por 10 mil habitantes, né? Então, alguma coisa mal feita aconteceu no Brasil aí no período de 99, 2000, em termos de gestão de saúde pública. Agora, o que é a questão que eu vou querer levantar? Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui, só para chamar a atenção de vocês para um fato. Olhem a tabela 2. Tá? Olhando a tabela 2, como é que eu calculo a taxa que foi calculada na tabela 1? O que vocês sugeririam para mim se eu quisesse calcular a taxa por 10 mil habitantes? Como é que eu faria isso usando a tabela 2? Creio que daria para usar a função spread para colocar os países como coluna, em vez de os cases e population como coluna, em vez de uma coluna type, e aí funcionaria do mesmo jeito que funcionou no primeiro exemplo. Beleza, então a antiga spread, que deixou de ser uma função suportada, agora ela se chama pivot, eu acho que wider, né? Mas a antiga função spread, você poderia utilizar para pegar esse conjunto de dados, transformar em tide, ficar igual à tabela 1, e aí repetir o comando da tabela 1. Essa seria uma estratégia. A outra estratégia seria vocês fazerem, por exemplo, group by country e ano. Né? Depois que você agrupar country por ano, você faria um summarize, dizendo essencialmente rate é igual ao counts 1 dividido pelo counts 2. Veja, quando a gente fizer o group by, o primeiro group by que ele vai fazer, ele vai pegar essas duas primeiras linhas aqui, que eu destaquei. E aí, minto, não é nem counts, é count, no singular. E aí ele vai enxergar o vetor count como sendo um vetor de 2 elementos. E aí o que eu precisaria fazer? Pegar o primeiro elemento, 745, dividir pelo segundo, e aí, finalmente, pegar esse resultado final e multiplicar por 10 mil. Né? E isso daqui geraria aquela tabela que tem a taxa. Né? Agora, vamos ver a tabela 3.
Como é que eu faria isso no caso da tabela 3? Alguma sugestão? Putz, eu não lembro se eu usei, mas tem um comando que você consegue separar esse rate aí em duas colunas diferentes. Você pode nomear essas colunas e aí você usa a barra como a seleção, alguma coisa assim. Exatamente. Então, tem o comando separate, que você pode dizer qual que é a coluna que você quer separar, no nosso caso é rate, e eu vou separar essa coluna em casos e também população. Quando eu faço isso daqui, ele já converte nessas duas colunas. Mas aí, o que é a pegadinha? Vejam o tipo dessas duas colunas. O tipo dessas duas ainda é caractere. E eu quero número, né? Então, o separate tem um argumento que chama convert, que a gente pode falar true. Ao fazer isso, ele converte esses dois agora para inteiros, e agora, separados como inteiros, a gente consegue fazer o mutate e dizer que o rate é igual a cases dividido por population, tudo isso vezes 10.000. E aí a gente conseguiria trabalhar com a taxa, né? E aí, na tabela 4A e na tabela 4B, como é que a gente faria o exercício de gerar quem são as taxas de contaminação? Essencialmente, o que vocês precisariam fazer é tirar o nome, tirar a coluna country de cada uma, ficar só com esse. Depois, para a tabela 4B, ficar só com essa daqui. E aí, dividir uma tabela pela outra. Ah, minto. E aí, multiplicar tudo isso ainda por 10.000. E aí, depois, você ia ter que pegar os nomes dos países de volta e pregar aí na primeira coluna. Tá? Agora, o que é o meu ponto aqui? O meu ponto é o seguinte. Para o caso da tabela 4, a gente teve que remover a coluna país, dividir uma tabela pela outra, e a parte que eu não fiz aqui foi adicionar ainda por cima, seria essencialmente colocar aqui no começo ainda, espera só um instantezinho que eu já termino, pegar o tabela 4A, apenas o country, e fazer um bind calls com o resultado da nossa operação. Tá? Vejam, desculpem o uso da palavra, mas vejam o inferno que foi para você conseguir ter a taxa. Né? Na tabela 3, eu tive que separar aquela coluna única em duas partes, depois transformar o objeto separado em numérico e, finalmente, dividir uma coisa pela outra. Na tabela 2, eu precisei agrupar as coisas e depois fazer uma matemática aqui que não era inicialmente visível, de dividir a primeira linha pela segunda linha e multiplicar por 10.000. Enquanto que na primeira, e a primeira, notem, a primeira era a única que estava em formato TIDE, tudo que a gente precisou fazer foi dividir uma pela outra e multiplicar por 10.000. Tá? Então, só num cálculo bobo como esse, como a taxa de contaminação por tuberculose, a gente consegue ver que
existe uma diferença brutal na clareza do código e na facilidade de calcular a estatística de interesse. Né? Então, o primeiro ponto era esse. Agora, vamos voltar lá no laboratório e ver o que a gente ainda tem. Utilizando o dplyr, determine a taxa de tuberculose e grave isso em taxas. Então, eu vou gravar esse primeiro aqui em taxas, que era a expectativa ali. Então, coloco aqui, taxas é igual àquilo dali. Aí, agora, a questão 4. Espera aí. Questão 4. Apresente o número de casos de tuberculose por ano. Vamos prestar atenção nisso daqui. Esse daqui é algo interessante também. Vamos pegar vou pegar o taxas mesmo, ou o table 1, tanto faz. Então, eu tenho ali Afeganistão, Brasil e China em 99 e 2000. O que está sendo pedido é quantos casos de tuberculose aconteceram em 1999. Como é que você responde essa pergunta? Como é que vocês fariam isso? Independente do país, eu quero saber quantos casos aconteceram em 99 e quantos casos aconteceram em 10.000. Como que vocês fariam isso? Eu dei um group by por ano e aí eu somei tudo no summarize. Beleza, então a sua estratégia foi group by ano, e aí mandou um summarize aqui para matar o negócio. Eu vou falar casos é igual a sum de cases, por exemplo. Tá? Essa é uma estratégia, funciona linda, tá ótimo. Isso daí é o tipo de coisa que eu estou esperando. Se vocês tiverem a curiosidade também de tentar uma outra coisa, a solução que eu fiz foi, na verdade, utilizar table 1 e fazer assim, count ano, né? Então eu quero que ele conte para cada ano, só que os pesos que eu quero que você use vão ser os pesos que estão determinados na coluna cases, tá? E aí ele vai também fazer a mesma coisa. Joia? Então, legal. Na coluna... Opa, peraí. Na questão 5, é essencialmente a mesma pergunta, mas o número de casos por país. Então, para ganhar um minutinho do tempo de vocês, essencialmente seria, a primeira solução seria a gente agrupar pelo país, group by country, ou se vocês optarem por fazer pelo count, a gente poderia fazer count country, e o WT é de weight em inglês, eu estou dizendo que os pesos são os números de casos registrados. Então, seria dessa maneira. Agora, questão 6. De novo, utilizando o dplyr, uma tabela que descreva a mudança no número de casos em cada país ao longo dos anos, de 99 e 2000. Então, vamos enxergar de novo a tabela 1. Olhando a tabela 1, eu vou pegar o Afeganistão. 745 casos em 99, 2.666 em 2000. Qual que foi a mudança de casos que teve? Né? A forma com que eu vejo, vocês podem definir de uma outra maneira, vocês podem procurar definir em ganhos percentuais e tal, mas a forma que eu vi foi falar, bom, 2.666 menos 745, teve, sei lá, 1.900, basicamente, casos a mais. Como é que eu faria isso utilizando os verbos aí do dplyr? Como é que eu pegaria esse 2.666, subtrairia do 745 e repetiria isso para cada país? Então, professor, nessa que eu fiquei com dúvida, porque eu usando a tabela 4A, que ela não estava no formato TIDE,
mas o formato que ela tava ficava fácil para calcular. Porque os anos estavam em coluna, então foi só dar um mutate e fazer a diferença. Entendi. Mas só que eu não consegui pensar como fazer no formato TIDE essa. Não, tranquilo, tranquilo. E aí você traz um outro ponto, que apesar de eu estar querendo vender para você de que o TIDE é sempre melhor, para essa pergunta, o não TIDE foi o melhor, né? Mas a forma com que eu, pessoalmente, resolveria essa daqui seria fazer um group by país e ano, e aí, depois desse group by, mandaria o summarize e diria, sei lá, mudança é igual a casos, casos ou é case? Espera aí, cases. Seria o elemento 2 de cases menos o elemento 1. Opa! Deu ruim aqui, espera aí. Cases 2 menos cases 1. Por que que deu ruim? Group by... Ah, não, é porque eu não posso agrupar por ano, né? Eu quero agrupar por país. Quando eu agrupo por ano, eu só tenho uma linha. É por isso que ele deu problema ali. Então, eu agrupo por país apenas. Peço desculpas. É isso aqui. Então, agrupa por país, eu vou ter duas linhas e aí eu subtraio uma da outra. Agora sim. Né? E a solução do colega foi pegar, fazer um mutate, essencialmente, onde a mudança era a variável 2000 menos a variável 1999. Beleza. Agora, vamos lá. Um gráfico de linhas utilizando o ggplot que apresente a mudança na taxa de casos. Tá? Peraí, que apresentando a mudança na taxa de casos por 10.000 habitantes, estratificando por país. Tá? Então, a ideia inicial que eu tinha era de que fosse utilizado esse objeto taxas. E aí, já que vocês já calcularam a taxa por 10.000, mostrar essa mudança nas taxas pode ser feito só utilizando um gráfico de linhas, onde no eixo X você tem o ano de 99 e 2000, no eixo Y você tem a taxa, a coluna rate, e aí vocês podem pintar cada país de uma cor diferente. Como é que vocês fariam isso usando o ggplot? ggplot. Primeiro argumento é o conjunto de dados que eu estou mandando pelo pipe. O segundo argumento é a estética. O que é o primeiro argumento da estética? É quem é a variável x, no nosso caso é o ano. Quem é a variável y, no nosso caso é o rate. Quem que são as cores, no nosso caso é o país. E isso daqui, essencialmente, vai para uma geometria de linha. Então, aqui do lado direito, vocês veriam o gráfico. Eu sou meio implicante com esse fundo cinza, e se vocês um dia tiverem a oportunidade de conversarem com o Hadley, que foi quem escreveu o ggplot, perguntem para ele por que o padrão é cinza. Tá? A resposta dele, eu já canto a bola para vocês, a resposta é que sendo cinza vai incomodar a maior parte das pessoas e aí elas vão fazer um gráfico do jeito que elas querem. E foi o efeito inverso, né? A maioria das pessoas deixam desse jeito. Então, o que eu gosto pessoalmente é de colocar o tema que é preto e branco mesmo, e aí clareia um pouco, eu consigo ver melhor essas linhas. O meu problema de vista não me permite muito abuso lá com aqueles cinzas. Um problema aqui que acontece no eixo X, se vocês prestaram atenção, é que aparece 1999.00, .25, .50, .75 até 2000. Ele está
vendo isso daqui como se fosse uma variável contínua, né? No nosso caso é discreta. Para acertar essa questão do ggplot, ou do eixo X, e colocar só o 99 e só o 2000, a estratégia que eu uso é mudar a escala do eixo X, que eu sei que é variável contínua, mas adicionar que eu quero as quebras exatamente em 1999 e 2000. Tá? Fazendo isso, ele dá uma limpada ali no eixo X e aí tudo fica tranquilo. Gráfico de linhas. Aí, calcule as taxas para a tabela 2 e para a tabela 4. Isso daqui a gente já fez, a gente mudou de ordem. Refazer o gráfico acima aí, usando os dados da tabela 2. Vamos lá, eu vou pegar aqui a solução que a gente escreveu da tabela 2. Foi essa daqui, né? E aí, com essa solução, né? Com essa solução, o gráfico é essencialmente o mesmo, né? Porque tudo que eu usei foi o eixo X era o ano, o eixo Y era o rate, e as cores eram country. Então, é essencialmente aquele mesmo comando. Refaça o item 10. E aí aqui vai ficar a parte que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção. No semestre passado, em 115, vocês podem ter aprendido que o spread e o comando gather eram os comandos que transformariam essencialmente as coisas do formato largo para o formato longo, ou do longo para o largo, tá? O que aconteceu? O problema não é que o que foi ensinado lá na época deixou de funcionar. Ele ainda funciona, mas ele só funciona por compatibilidade. No meio do semestre passado, essencialmente, o pessoal do Tidyverse decidiu aposentar aqueles dois comandos, tanto o gather quanto o spread. E agora existem os comandos pivot wider, que está fazendo a mesma coisa, vamos colocar assim, que o spread, e tem também deixa eu ver se ele aparece aqui embaixo. E aí tem um outro comando que se chama pivot longer, que é o que a gente vai acabar utilizando daqui a pouquinho. Tá? Então, eu vou fazer esses dois aqui com bastante cuidado, só para vocês acompanharem e começarem aí a substituição em tudo que vocês possam ter utilizado o gather e o spread por esses dois novos comandos. Tá? Então, o primeiro é pegar a tabela 2 e transformar a tabela 2 em tidy. Vamos lá. Quem que era a tabela 2? Ele era esse conjunto de dados onde uma observação está separada em duas linhas, e o que a gente precisava fazer é pegar esse cases e esse population e colocar como duas novas colunas. Então, o que é a estratégia de fazer isso utilizando o pivot wider, tá? A ideia aqui é vocês utilizarem da seguinte maneira. Pivot wider. Vocês vão indicar no pivot wider quem são, na verdade... Espera aí, deixa eu só confirmar aqui que a gente já está fazendo a questão... eu pulei para 13, né? Mas eu precisava fazer ainda a 11. Então, por isso que eu estou achando esquisito aqui. Espera aí. Olha lá, a 10. Desculpa, questão 10. Utilizando o pivot longer, transforme a tabela 4A em tidy. Então, vamos fazer direito aqui. A tabela 4A em tidy. O que a gente precisa fazer nessa tabela? Eu preciso pegar as colunas 1999 e 2000
e transformar esses nomes de colunas em variáveis, uma variável que se chama nome, tá? O que é a estratégia que eu utilizaria, então, utilizando o Pivot Longer? Eu diria o seguinte, pegando a tabela 4A, eu não preciso mexer na coluna Country. Então, eu vou remover a coluna Country. Removendo a coluna Country, as únicas que ficaram foram as colunas 1999 e 2000. O que eu quero fazer com os nomes dessas colunas? Eu quero que os nomes dessas colunas sejam transportados para uma nova coluna que vai se chamar ano. E os valores que eu tenho para essas novas colunas, para essa nova coluna, vão ficar armazenados numa nova coluna chamada Names to, eu vou colocar aqui Cases. Oh, meu Deus, Cases. Deixa eu só quebrar essa linha para vocês verem o negócio inteiro. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando a tabela 4A. O primeiro argumento do comando Pivot Longer, então, isso daqui, o primeiro argumento é quais são as colunas com que eu vou trabalhar. Eu poderia colocar aqui tanto o 1999 até 2000, dizendo, eu quero que você trabalhe com essas colunas apenas, ou a forma resumida seria dizer, eu quero que você não trabalhe com a coluna Country, e tudo que ficar é o que você vai trabalhar. E o que o Pivot Longer vai fazer? Ele sempre vai pegar os nomes das colunas que você indicou, e esses nomes, eles vão ser os valores de uma nova coluna. E como é que vai se chamar essa nova coluna que vai guardar 1999 e 2000? Essa nova coluna vai se chamar ano. Tá? E aí a próxima pergunta que ele faz é, e os valores que estavam gravados nela? 745, 2666 e tal. Esses valores vão para onde? Né? E a gente está dizendo, bom, esses valores vão agora para casos. Tá? E aí, com essa estratégia, a gente transformaria a tabela 4A no formato TIDE. Então, eu vou chamar aqui TIDE 4A, seria essa daqui. E aí eu poderia fazer o mesmo exercício para a tabela 4B. Tá? O que aconteceria aqui? Eu vou também fazer a tabela pivotal no formato longo, utilizando, eu vou usar aquela outra anotação, tá? Eu vou dizer, eu quero as colunas 1999 até a coluna 2000. Esses nomes, esses valores, perdão, 1999 e 2000, elas vão para uma nova coluna, que se chama ano, e os valores que estavam gravados nela vão para uma outra coluna chamada população. Population. Vou quebrar a linha para que vocês vejam sempre o comando inteiro. Então, executando isso daqui, eu tenho agora população. Tá? Esse aqui eu vou chamar de TIDE 4B. O que acontece agora? Tá? A próxima questão fala assim, eu quero que vocês olhem nessas duas tabelas que vocês geraram, TIDE 4A e TIDE 4B, uma delas contém só os casos e a outra contém só a população. Eu quero que vocês criem uma única tabela que tem tanto caso quanto população juntos. Tá? Essa é o próximo item. E aí o comando sugerido lá é que vocês usem
o comando left join, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar as coisas de dados relacionais daqui a 2 semanas, essencialmente, não se preocupem. Mas o que vai acontecer? Vocês vão poder utilizar TIDE 4A e falar left join. O que esse left join está dizendo é o seguinte: tudo o que está na tabela 4A vai ficar. E aí eu vou achar as correspondências na tabela 4B. Achando essas correspondências, eu vou manter o que elas têm em comum em termos de colunas, então country e year. Isso aqui vai ser algo que a gente vai aprender daqui a 2 semanas a chamar de chaves. E o que o left join vai fazer? Vai pegar a coluna cases e logo depois dela vai colocar a coluna population, tá? Então, ao executar isso daqui, e aí eu fiz aqui. Ao executar esse comando, veja o que ele diz. Eu estou juntando as 2 tabelas, TIDE 4A e TIDE 4B, utilizando como chaves as colunas country e year. Então, onde essas 2 colunas forem as mesmas coisas, tá? A gente vai unir as próximas colunas. Então, Afeganistão, 1999, na primeira coluna era 745, na segunda coluna, quase 20 milhões, 19.900 e lá vai pedrada. E aí o que o left join faz é juntar essas 2. Professor, não bastava ter feito um cbind dessas 2 coisas? Se você fizer cbind de TIDE 4A e TIDE 4B, vai acontecer isso daqui. Ele vai juntar essas 2. Aí o que você, enquanto usuário, vai fazer? Você vai falar, eu vou assumir que a ordem está sempre certa, e a ordem estando certa, eu vou pegar, por exemplo, a segunda coluna e usar só a população. Aí você vem aqui e coloca população, né? E aí, isso daqui seria o meio que você faria com o cbind. Mas, de novo, o que é importante para o cbind funcionar? Ou mesmo o bind calls, né, do deployer. Né? O que isso daqui, o que esses 2 comandos assumem? Eles assumem que as 2 tabelas estão exatamente na mesma ordem e que as 2 tabelas têm exatamente o mesmo número de linhas. Tá? O left join não assume nada disso. As tabelas podem ter dimensão diferente, pode estar fora de ordem, o left join sempre vai funcionar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, eu vou criar um TIDE 4C, que vai ser TIDE 4B, sample, quantas linhas ele tem? 6. Isso daqui, o meu TIDE 4C, é o mesmo TIDE B, só que tudo fora de ordem agora. Ó, veja, ele está começando com Brasil em 99, Afeganistão 2000 e assim vai. Tá? E veja o meu TIDE 4A. Ele vinha na sequência alfabética e por ano. Tá? Esses 2 estão fora de ordem. Agora, se eu fizer TIDE A left join com TIDE C, ele junta do jeito certo. Se eu faço cbind ou bind calls do 4A com o 4C, aí você tem os resultados errados. Né? Então, o left join, ele vai procurar sempre colocar tudo na ordem correta. Tá? E aí, a partir daqui, então, a gente teria os dados no formato TIDE prontinhos para a gente trabalhar. Essa daqui seriam, então, a questão 10
depois a questão 11 e depois a questão 12. Agora, na questão 13, a gente trabalha o objeto tabela 2. E a gente vai trabalhar o pivot wider, tá? Então, a tabela 2, o que está acontecendo aqui? A coluna type, ela tem os nomes de duas variáveis. A futura coluna cases e a futura coluna population. E, de novo, o que é o problema desse banco de dados aqui? É que para formar uma observação, eu tenho que pegar duas linhas. Né? Esse é o problema que a gente está tendo aqui. Para formar uma observação, eu tenho duas linhas. E no TIDE, uma observação é sempre uma linha única. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para transformar esse daqui no formato TIDE? A gente vai utilizar o comando que se chama pivot wider. Ele vai pegar essa tabela completa. Ele sempre vai trabalhar com essa tabela completa. Mas eu tenho que dizer para ele qual que é a coluna que possui os nomes das futuras variáveis. E quem que é essa coluna? É a coluna type. Então, o argumento aqui se chama names from. Eu quero que você pegue os nomes das colunas a partir da coluna chamada type. E aí, os novos valores, então, values from, eu quero que você pegue da coluna chamada count. E quando a gente faz isso, finalmente tem novamente o conjunto de dados no formato TIDE mais uma vez. E a partir daqui a gente trabalharia super de boa. Tá? Agora, a questão 14. Observe que a coluna rate, lá da tabela 3, é um texto mostrando o número de casos e o tamanho da população. Transforme num objeto TIDE, separando em duas colunas, utilizando o comando separate. Isso daqui foi o que a gente já fez lá no começo. Eu vou só trazer a linha aqui para o final. Tá? Então, a gente faria a separação. Cadê o browser? Aqui. Então, a gente faz o separate, só para lembrar quem que é o objeto 3. Ele é a coluna rate do tipo caractere. Então, o que eu peço? Eu peço que ele separe os valores em duas colunas, na coluna cases e na coluna população, e daí converta isso para numérico. Tá? Então, utilizando essa estratégia, a gente já teria de novo no formato TIDE. O que é importante aqui no caso do separate, para caso vocês tenham esquecido? Tá? O separate, ele tem um argumento... Ele tem um argumento chamado sep. Tá? Eu poderia vir aqui e especificar, olha, o que está separando, na verdade, o cases da população é a barra. A gente poderia fazer isso daqui de boa. E ele ia tentar reclamar, dizendo que... não, peraí. É porque eu só quero a separação, por enquanto. Aqui. Então, a gente poderia separar aqui nessas duas colunas, indicando o separador é igual a barra. Tá? E aí, uma vez dado esse separador, ele vai separar, mas vai manter ainda o tipo como sendo o tipo caractere. E daí, para fazer a conversão, de novo, a gente usaria aquele convert igual a true. Tá? O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Por que foi que, quando eu utilizei o separate sem o separador, ele ainda assim funcionou e fez a coisa certa? Quando você abre a ajuda do separate, ele mostra
aqui na minha ajuda que o separador, eu vou copiar e colar do lado esquerdo para ficar um pouco mais visível. Ele mostra que o separador é tudo o que não é nem letra, nem número, tá? Expressões regulares no R. Esse símbolo aqui, essa expressão inteira, colchete, 2 pontos, ao, num, 2 pontos, colchete, isso daqui está dizendo alfanumérico. E alfanumérico são todas as letras, é a parte do alfa, maiúscula ou minúscula, e o numérico, que são os dígitos de 0 a 9. Então, isso daqui está dizendo, eu quero todas as letras e todos os dígitos, e aí o colchete que vem depois o colchete não, o circunflexo aqui, o chapeuzinho que vem depois do colchete, isso daqui quer dizer não. Né? Então, ele está falando, eu quero tudo o que não é nem letra, nem dígito. E aí, nem letra, nem dígito, sobraram o quê? Né? Sobraram todos os caracteres especiais, assim, pontuação, barra, hífen, sinal de mais, igual, parênteses, e assim vai. Tá? Então, a razão pela que ele funciona sem esse separador é porque o valor padrão dele está dizendo, a gente vai usar como separador tudo o que não é nem letra, nem número. E aí, o que a gente tinha antes, nessa expressão aqui, tudo que não é letra nem número só pode ser esse barra dentro dessa variável. E aí ele acaba usando a barra como separador. Tá? Mas aí seria isso, gente. Aí no fim aqui, a gente poderia fazer o cálculo da taxa utilizando simplesmente o mutate, sendo aqui casos dividido por população, tudo isso vezes 10.000. Tá? E aqui a gente conseguiria obter todas as informações também pelo formato TIDE. Perguntas, dúvidas, críticas, ameaças? Esse é o momento, gente. Bom, vou assumir que eu estou online ainda, vai que eu caí e estou falando sozinho. Não, tudo bem, tá tranquilo. Ah, beleza, obrigado. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida que eu não sabia. Manda. Sobre você fazer o group by e subsetar os conteúdos de uma mesma variável. Isso, Guilherme. Então, o que acontece? Quando você fez durante a execução. Então, vou achar ele de novo aqui, peraí. Aqui tem um. Então, a sacada é a seguinte, quando a gente pega aqui, por exemplo, o table 2, e aí eu faço o group by, e eu vou colocar aqui, ele mostra para você como se fosse uma tabela. Mas não é. Veja aqui que ele está dizendo que tem groups aqui, ele está apontando 6. Na verdade, o que ele tem são 6 data frames separados, né? E aí, o primeiro data frame, por exemplo, como eu agrupei por país e ano nesse exemplo, o primeiro data frame é esse daqui. Né? E aí, nesse data frame, ele reconhece a coluna count como sendo um vetor de 2 elementos. Né? E aí, por isso, é que funciona eu operar nesse cara como se fosse vetorzinho simples. Tá? Mas aí, o que eu estou assumindo aqui? Para isso funcionar do jeito que funcionou, bonitinho, eu tenho que garantir que a ordem está vindo, quer dizer, nem que a ordem, né? Eu tenho só que garantir que eu sempre primeiro tenho casos e depois é que eu tenho população. Né? Então, eu precisaria, para funcionar sem erro nenhum, independente do universo de dados que a gente
estaria utilizando aqui, eu precisaria garantir uma range, por exemplo, de país por ano e por tipo, né? E aí, uma vez garantido isso daqui, agora ele vai estar sempre na mesma ordem, vai sempre ter caso e sempre vai ter população, aí isso daqui funciona sem erro, né? E aí você pode operar super tranquilo em cima dessa combinação, como se ela fosse vetor. Tá joia? Sucesso, professor. Obrigado. Beleza. Gente, mais perguntas? Olha, eu estou vendo umas soluções aqui no cantinho que tá incluindo solução que não usa as estratégias do Tidyverse, tá? Eu vou pedir para vocês, principalmente nas avaliações, mas eu vou colocar nos laboratórios, usando os verbos do Tidyverse ou do dplyr, não sei o quê. Então, vocês vão ter que procurar a solução dentro daquele escopo. Apesar do sum, por exemplo, dos casos e tudo mais, funcionar e te dar a resposta certa, a coisa que eu estou tentando evitar, e eu gostaria que vocês fizessem isso como uma prática comum de vocês, seria a seguinte: quando eu falar assim, eu quero os dados de 99, eu quero o número de casos de 99, tá? Então vamos abrir aqui rapidinho. O que vocês podem se sentir tentados a fazer? É fazer assim, dados de 99 vai ser, por exemplo, o subset da tabela 1, onde o year é igual a 1999. Aí você faria, soma 99 vai ser dados de 99 no número de casos. Isso daqui funciona, ele funciona no sentido de dar a resposta certa, tá? É essa a resposta para 99, tranquilo. Mas o que eu quero que vocês façam prática, na verdade, é que vocês não usem mais esse negócio de ficar criando bancos de dados temporários. Esses bancos de dados temporários é a razão de vocês entrarem no loop infinito de não conseguir encontrar um erro, porque lá no meio do código, veja, aqui numa aulinha besta de menos de 2 horas, a gente está com 60 linhas de código. Aí você descobre que você leu o arquivo errado aqui para o table 1. Aí quando você lê o arquivo certo, você continua tendo os dados 99 apontando para a coisa errada. Aqui seria muito, muito fácil a gente achar e corrigir, mas pensa que habitualmente a leitura de dados é a linha 1. Né? Quando você faz a sua leitura de dados e você cria o seu table 1 lá na linha 1, e lá na frente você cria o objeto temporário na linha 200, você cria um objeto temporário que é só as coisas de 99, aí você está pedindo para colocar um erro no seu código. E aí o que acontece? Sem nunca precisar criar um objeto temporário do dados 99, nesse caso, a gente poderia recriar essa contagem de 250 mil fazendo count year, onde o peso é igual casos. Né? E aí eu tenho lá o 250.740 igual eu tinha antes. Só que a diferença aqui é que eu estou operando diretamente no único objeto que eu importei. Nunca teve um objeto temporário no meio para eu lembrar de recarregar o objeto temporário. Tá? Então eu vou insistir nesse exercício com vocês para que a gente não fique criando objetos temporários que vão armazenar coisas importantes. Senão, vocês vão terminar o código de vocês com dados é igual a read CSV, aí dados 1 é algum subconjunto, dados 2 é o outro, dados 3, dados 10, e assim vai. Tá? E aí o código de vocês, além de ficar mais complicado de se ler, ele traz um potencial imenso
de problemas ao longo da execução. Tá? Então, a gente vai treinar muito isso para tentar não criar esses objetos temporários. Gente, tinha uma de vocês que ia falar e eu interrompi. Professor, eu posso tirar uma dúvida? Por exemplo, quando você tem uma planilha de dados que as observações ou as colunas, elas têm, tipo, acentuação, existe algum jeito, tipo, de corrigir isso no próprio R? Nossa, isso é desesperador, né? Não tem. Na raça mesmo. Eu diria assim, vai lá na fonte e retira de lá. Né? Mas, porque assim, a gente está falando de coisa de codificação de caractere, e aí você essencialmente teria, eu vou até pesquisar, Ana Clara, você deveria ter, veja se é disso que você está falando, por exemplo, você tem o A contínuo, ele deveria ser transformado em A normal, você tem um C cedilhado, ele deveria ser transformado em C, né? E assim sucessivamente, né? Uhum. Assim, a sugestão do Pedro ali é uma sugestão válida, né? De você usar um GSub ou aquele str replace, por exemplo, mas seria bem manual, no sentido de você ir procurando cada uma das ocorrências, e aí você tem alguma infinidade. E o outro problema é você imaginar que os caracteres acentuados, eles dependem do local onde os dados foram gerados, né? Então, se você está falando no Brasil, por exemplo, você está falando de C cedilhado, de A com acento agudo e por aí vai, mas você está falando em espanhol, você está falando de N contínuo, que é algo que não é nem válido no alfabeto brasileiro. Né? Você está falando em alemão, aí danou-se, né? Você tem uns betas que parece agora que é fórmula matemática, mas tem um som super bacana, né? Então seria bem manual mesmo. Eu diria que seria implorar para quem está gerando os dados não fazer isso de novo. Ah, entendi. Então eu tentei achar umas soluções na internet e nenhuma deu certo. Tipo, usando o encode, umas coisas assim, ou Isso. renomeando as colunas. E ainda tem outra, né? Porque você ainda pode cair no problema do dado, do computador onde o dado foi gerado, ele foi gerado, por exemplo, na codificação ISO 88591. E aí o seu computador, muito provavelmente, está em UTF-8. E essas duas coisas têm codificação diferente. É bem complicado mesmo. O mais fácil é mudar na base e procurar que não seja gerado assim. O Francisco está dando uma dica que parece que no Pandas do Python tem alguma coisa assim. Né? Se for o caso, já é outro uso aí que a gente teria para o Python de dentro do R, né? Para fazer já essas mudanças de maneira apropriada. Entendi. Vou procurar essa também do Python, eu não sabia, mas obrigada. Beleza, se você achar uma solução, compartilha com a gente, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Falou, gente. Pessoal, é 12:03, como eu disse, eu me empolgo com essas coisas. Vocês estão livres para ir, sempre estiveram, não se sintam presos por minha causa, tá? Mas, assim, aparecendo dúvidas, tendo perguntas e tudo mais, por favor, não fiquem quietos, não fiquem na impressão de que na próxima aula vai sarar, tá? Não façam isso, não, é um erro grande. Se vocês se sentem constrangidos de perguntar aqui no meio do grupo e tudo mais, me mandem um e-mail, a gente marca uma hora para conversar e trabalhar em cima dessas coisas. Só não deixem que fiquem as dúvidas, tudo bem? Mas é isso. Eu desejo para vocês um bom restante de semana. Eu subo nas próximas horas o vídeo relativo à parte 2 e eu acho que não custa, eu vou ver se eu gero o vídeo dessa aula aqui para deixar compartilhado lá no canal para vocês, tá joia?
E aí, boa semana para todos. A gente se fala garantidamente na semana que vem, nesse horário. Mas, de novo, apesar da gente não se falar na quarta ou na quinta, não quer dizer que eu esteja indisponível. Se vocês tiverem questões, dúvidas e tudo mais para tirar, por favor, entre em contato. Bom restante de semana para todos e bom fim de semana quando for o momento. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Falou.